O que acontece durante um resgate espiritual? Imagine alguém preso há anos em um lugar de sofrimento, sem conseguir enxergar uma saída. Agora imagine que de repente uma equipe chega para ajudá-lo, oferecendo luz, amparo e uma nova oportunidade. Será que isso realmente acontece no mundo espiritual? Segundo a doutrina espírita, sim. Esses são conhecidos como resgates espirituais. Um trabalho de amor realizado por espíritos superiores para socorrer os nossos irmãos que permanecem presos ao sofrimento, ao ódio, ao arrependimento ou à ignorância. Mas como esse resgate acontece? Quem pratica ou participa? Será que qualquer espírito pode ser resgatado? E nós, encarnados, podemos colaborar com esse trabalho? Hoje vamos compreender esse tema à luz dos ensinamentos de Allan Kardec e das outras obras como as do Chico Xavier e outras obras espíritas. Então deixa seu like, inscreva-se no canal e vamos começar. O que é um resgate espiritual? Antes de tudo, é importante a gente entender o que é um resgate espiritual, que não é uma punição, nem um milagre instantâneo. Trata-se de uma missão de auxílio realizada por espíritos benfeitores que buscam socorrer aqueles que permanecem em regiões de sofrimento ou profundamente ligados às próprias imperfeições. Muitas vezes imaginamos que, após a morte, todos despertam imediatamente em lugares de paz, mas o Espiritismo ensina que cada espírito desperta conforme a sua consciência que ele cultivou aqui na Terra. Quem cultivou amor, fé e boas ações encontra maior serenidade. Já aqueles que viveram presos ao egoísmo, ao ódio e ao apego excessivo podem permanecer por algum tempo em estados dolorosos. Esses estados não são castigos impostos por Deus, são consequências naturais da própria condição moral do espírito. E é justamente nesses casos que resgates espirituais se tornam necessários. E como acontece um resgate espiritual? Segundo diversos relatos da literatura espírita, especialmente nas obras psicografadas por Chico Xavier através do espírito André Luiz, os resgates são cuidadosamente planejados. Nada acontece por acaso. Primeiro, equipes espirituais estudam a situação daquele espírito. Eles avaliam se existe disposição para mudar, porque é um detalhe fundamental. Ninguém é salvo contra a própria vontade. O livre-arbítrio continua existindo depois da morte. Quando chega um momento adequado, equipes de socorristas espirituais aproximam-se daquele irmão. Muitas vezes utilizam recursos magnéticos, vibrações de paz, preces e diálogos fraternos. Em alguns casos, os espíritos inicialmente resistem. Eles acreditam que está sendo perseguido, outras vezes sentem vergonha. Há aqueles que permanecem revoltados durante muito tempo. Por isso, os benfeitores agem com extrema paciência, nunca pela força, sempre pelo convencimento, pelo amor e pela esperança. E quando o espírito aceita a ajuda, inicia-se uma remoção para locais de tratamento espiritual. Esses locais são conhecidos como postos de socorro ou hospitais espirituais, ou também as colônias espirituais, dependendo da necessidade de cada caso. Ali eles recebem repouso, esclarecimento, tratamento das suas marcas emocionais que carregou durante tanto tempo. E quem realiza esses resgates? Os resgates são realizados por equipes organizadas no plano espiritual. São espíritos que já alcançaram um maior equilíbrio moral e dedicam parte do seu tempo ao auxílio dos necessitados. Entre eles podemos encontrar mentores espirituais, espíritos socorristas, enfermeiros espirituais e trabalhadores especializados em atendimento espiritual. Poderiam ser trabalhadores de algum grupo espiritual específico, grupo de Maria, grupo de Dr. Charles, etc., que auxilia os espíritos. Essas equipes trabalham em perfeita organização. Cada integrante possui uma função específica. Alguns realizam o acolhimento, outros oferecem passes magnéticos. Há também aqueles responsáveis pelo esclarecimento moral dos espíritos resgatados. É importante lembrar que nenhum espírito superior age sozinho. O trabalho no plano espiritual é profundamente coletivo. E assim como acontece em um hospital terrestre, existem organizações de planejamento e cooperação.
E os encarnados, eles podem ajudar nesse processo? Essa é uma das perguntas mais interessantes. Segundo o Espiritismo, sim. Embora não enxerguemos essas equipes espirituais, nossas atitudes podem colaborar muito. A oração sincera é uma das maiores formas de auxílio. Quando oramos por alguém desencarnado, emitimos pensamentos de amor e energias que fortalecem os trabalhadores espirituais e também aquele espírito. As reuniões de desobsessão realizadas nas casas espíritas também colaboram para muitos resgates espirituais, né? Com a parte justamente da doutrinação, onde o médium ele começa a conversar com o espírito, né? Que está ali encarnado, incorporado, né? No caso, no outro médium. E uma pessoa vai ali doutrinando como se fosse um psicólogo mesmo, tentando mudar os pensamentos daquele espírito, né? Fora isso, também, mediante esses resgates que acontecem nos trabalhadores espirituais, né, nas salas mediúnicas, nelas os espíritos sofredores eles recebem esclarecimento e são convidados a aceitar o auxílio dos benfeitores. Além disso, nossa própria reforma íntima diminui as ligações negativas que muitas vezes mantemos com espíritos em sofrimento ou que ainda estão algo mais pesado, uma energia mais pesada. Quanto mais cultivarmos perdão, equilíbrio e caridade, mais contribuiremos para um ambiente espiritual de paz. E o que impede um resgate espiritual? Existe um ponto muito importante: nem todo espírito aceita ser resgatado imediatamente. Alguns permanecem presos ao orgulho, outros continuam alimentando sentimentos de vingança. Há aqueles que sequer acreditam que morreram. Por isso, o tempo é necessário e varia para cada espírito. Deus jamais abandona qualquer um dos seus filhos, mas também respeita profundamente o livre-arbítrio. O auxílio permanece disponível. Cabe ao espírito aceitar essa oportunidade. Essa é uma das maiores demonstrações da justiça e das misericórdias divinas. Conclusão: os resgates espirituais nos mostram que o amor de Deus nunca desiste de ninguém. Mesmo aqueles que erram profundamente continuam sendo amparados. Não existe condenação eterna. Existe aprendizado, arrependimento, renovação e progresso. Essa compreensão também nos convida a refletir sobre a nossa própria vida. Quanto mais cultivarmos o bem hoje, mais preparados estaremos para o retorno ao mundo espiritual. E o mais importante ainda, aprendemos que ninguém está sozinho. Sempre existem mãos amigas trabalhando silenciosamente a favor daqueles que desejam recomeçar. Então, muito obrigado a todos vocês por terem aqui assistido o nosso vídeo e continuamos semana que vem com o nosso próximo vídeo aqui no canal. Pessoal, deem um like, se inscreva-se aqui, é totalmente gratuito, inscreva-se, clique no botão inscrever que vai ajudar muito aqui na divulgação do canal. Lembrando que esse canal não é monetizado, a gente não ganha nada de dinheiro com esse canal, absolutamente nada. Então, por favor, inscrevam-se e nos ajudem. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais.